Augusto, ele é mais do mesmo. Ele tinha a faca e o queijo na mão quando ele entrou para livrar o Corinthians aí dessas ratazanas que estão lá há décadas. Ele tinha a faca e o queijo na mão. Ele chegou falando que ia prometer isso, ia prometer aquilo. Olha, você vai ver, daqui uma semana vocês vão ver. Olha, daqui a pouco você vai ver o que eu vou soltar. Olha, eu tenho um documento aqui. O dia da transparência foi uma vergonha. Ele abriu a coletiva para falar o que ele tinha feito e não soube descrever o que era uma consultoria e o que era uma auditoria. Não é porque eu trabalho na Flamengo TV, aí vão falar, o cara está sendo clubista. Para mim, o time brasileiro que tem condição de fazer a melhor campanha no Mundial de Clubes é o Flamengo. Simplesmente por quê? Porque o Flamengo é o time mais forte. Nação flamenguista, tem a mídia discutindo aí, né? Realmente, quem vai representar bem o Flamengo, né? João Guilherme deixou bem claro, não é porque ele trabalha na Flá TV, na Flamengo TV. Eu também, não é porque eu sou flamenguista. Mas para mim, João Guilherme representou o Flamengo aí super bem, né? O Flamengo, se tem um clube no futebol brasileiro que a gente possa dizer que vai longe nesse Mundial, é o Flamengo, né? Já pelo outro lado, tem aquele clube que muitos dizem que só Deus na causa, né? Que é o Corinthians, né? Mano, Beija, né? Dinei, discutindo, jogando tudo no ventilador, não escondendo nada, sendo realista com o torcedor corintiano. Apesar que a gente sabe que às vezes a verdade dói, mas às vezes também, pessoal, a verdade precisa ser dita, né? Beija, Mano e Dinei foram bem claros, foram realistas com o torcedor. Para mim, o Corinthians hoje é uma situação financeira preocupante. E volto a lembrar sempre, tem muita gente achando que SAF é a salvação. Pessoal, a torcida do Corinthians não tem cara de SAF. Você sabe por quê, né? Você já imaginou o Corinthians transformar numa SAF, passar por um corte de gasto gigantesco e parar numa segunda divisão? A torcida invade o CT no outro dia, pessoal. E muito difícil vai aparecer alguém para comprar com essa torcida, com essas características, né? Os caras aí estão com o pé atrás, né? Vamos acompanhar o vídeo, né? Já quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? CNN Sport e Fala João Guilherme, o link tá na descrição. Final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá. Ouve, torcedor do Corinthians, eu falo isso faz tempo. Ouça o que eu tô te falando. Não tem solução. Esqueçam. O Corinthians está enraizado. Eles tomaram conta. Entendeu? Não tem solução. A curto e médio prazo, o Corinthians está morto. E digo mais, agora entrou Osmar Stable, que é mais do Osmar Stable, gente. Não tem a menor condição para ser presidente do Corinthians. E não é ele que está mandando. Não é o Osmar que está mandando. Só tá ali. Aí montou uma diretoria que veio. Todo mundo da renovação, ó, diretor da base, era o Nenê do Posto. Sim. Diretor financeiro, Pio Vezano, não tenho nada contra, tá? Mas era cara da renovação e transparência. Mas depois... sai e volta. E o Corinthians, sabe por que não vai melhorar? Porque aí tem um presidente que é o Duílio Monteiro Alves. Aí o cara sai, as contas são aprovadas e ele, em vez de ter um inquérito para averiguar tudo, ele vira conselheiro vitalício. Não, mas então como é que vocês querem que melhore? Eu vou te falar uma coisa como corintiano, não é porque eu estava com o Augusto que eu não vou descer ali no Augusto, vou sim. Na minha humilde opinião, eu acho que se o Augusto fez coisa errada, ele tem que pagar, mas não só ele não. Todos os caras de 16 anos até da era de Alberto. Mas por quê? Mas tinha. Por quê? Augusto fez coisa errada? Se ele fez coisa errada, é que ele paga. Eu sou ele até a página 2. Eu sou Esporte Clube Corinthians Paulista. Mas só que eu também acho o seguinte. Na época dos 16 anos, 2023, 2022, tinha que ter essa oposição dos conselheiros. O que estão fazendo com o Augusto, por que não fizeram antes? Isso que não entra na minha cabeça. Isso que não entra na minha cabeça também, entendeu? Por que não teve nada da O que eu acho ali no Corinthians tem que ter uma mudança radical. Por que a história morreu da Tausa? Isso eu quero saber também. Mas eu não sei. Agora, o que não, desculpa, o que não justifica... Não justifica. O que não justifica o que o Augusto está fazendo. Não. O que você entendeu? Você entendeu o que eu quis dizer? Sim, lógico. Eu tô falando assim, se o Augusto errou, ele que pague. Entendeu? Não. Porque, em primeiro lugar, nós somos Esporte Clube Corinthians Paulista. Entendeu? Não gostei que aconteceu sábado, não gostei como corintiano.
fiquei chateado, entendeu? Não. Ele poderia muito bem fazer o que eles fizeram sexta-feira agora, que eles foram lá no fórum do Tatuapé e protocolaram uma coisa para ver se ele consegue uma eliminar para tentar voltar. Isso era correto, mas não que fez sábado passado. Foi tentativa de gol. Isso aí, na minha opinião, eu acho que é. O Augusto é meu amigo, gosto dele, mas eles foram mal demais, as pessoas que estavam com ele lá no sábado passado. O certo seria fazer o que fizeram agora, na sexta-feira. Fala sim ou não? Tem sacanagem na base ou não? Porra, vou ser sério pra você. Tinha muita coisa que eu não gostava dele. Dentro das coisas que você não gostava, tem muita sacanagem? Eu não quero falar sobre isso aí, mas sabe por quê? Pra não dar mais motivo. O Corinthians tá nas páginas policial. O que eu menos quero. Esse é o problema. Quem ama, fala a verdade. As pessoas não falam. As pessoas não falam. Quem ama, fala a verdade. Vai sair daqui ileso hoje, a pior coisa que tem é aquele teu amigo faz um monte de bobagem pra ele. Legal, hein? Peraí. Não é não, mano? Peraí, só um segundo. Peraí, sou convidado. Você falou que quem ama, fala a verdade. Para as pessoas que mandam no Corinthians, na época, o presidente, eu falei, e falei para a maior torcida organizada do Corinthians. Pronto, já falei, não preciso expor para o mundo. Aí o torcedor do Corinthians não pode saber. Eu já falei para as pessoas, e se eles acharam que não tinha nada errado, ok, sabe o que eu fiz? Ó, tá bom, vou embora, ficam com. Mas então, conta pra gente que você viu de errado que você não gostou, então. A gente vai tirar nossas conclusões. Se a Gaviões não achou que tinha nada errado, o Augusto também não. Irmão, como eu já te disse, como corintiano, eu não vou falar mais as coisas que aconteceu. Já aconteceu, passou, já não tô mais lá. Acabou. Tá bom. Eles que seguem a vida. Tá bom. Olhando a base do jeito que está agora, tem salvação? Tem que mudar muita coisa. Hoje, do jeito que está, tem solução? Tem uns meninos bons lá, mas tem que mudar muita coisa. O que você mudaria? Mudar a administração. Alguns jogadores lá que, no meu entender, não tem condições de estar lá. No meu entender. Então, e vieram como? Não, vieram porque contrataram. Não foi eu que contratei. Entendeu? Não? E agora acho que estão indo mais 50 moleques, 50 jogadores embora. É inadmissível você contratar 87 moleques. Eu também acho errado. Contrataram 87 moleques. Aquela história do goleiro lá, você contou. O Corinthians contratou lá, Dinei, um cara que era lateral esquerdo reserva de um time do interior e há 2 anos ele era goleiro. Há 2 anos era goleiro. O Corinthians ele só deixou de contratar esse moleque, um contrato de 3 anos, porque vazou no Globo Esporte. Sim. Vazou no Globo Esporte. O Corinthians estava contratando um moleque que era goleiro há 2 anos atrás e hoje era reserva. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Absurdo, cara. Mas deixa eu falar uma coisa. O que está acontecendo agora na base não é só agora no mandado do Augusto, não. Isso aí já vem. Sim, esses contratos já. Vamos falar a verdade também. Vamos falar. Não vamos só falar que a base também só é ruim por causa de agora, não. Pera aí. A gente já tinha diagnosticado lá quando eu cheguei lá. Muita coisa errada também lá na época do seu Duílio, do seu Andrés, tinha muita coisa errada também. Claro. Isso aí já vem, ó. Não duvido. Isso aí já não é de agora também, não. Entendeu? Por isso que eu tenho que falar. O Corinthians, na minha humilde opinião, tinha que dar uma mudada geral em todos os setores. Mas não vai. Conselheiros, diretor, Raik Parta, minha mãe, minha tia. Por quê? Aí eu vou acreditar numa mudança do Corinthians. Do jeito que está acontecendo agora, eu não acredito numa mudança do Corinthians. Estou te falando de coração. Eu fico triste. Eu fico triste. Sabe por que eu fico triste? São os mais o mesmo que estão voltando. Fato. Entendeu? Aí você vai daqui dia 9 de agosto, eu já nem sei mais o que eu quero. Não sei se eu quero que o Augusto volte ou não. Mas eu quero saber se tiver o impeachment do Augusto sair, quem que vai ser os candidatos do Corinthians? Isso que eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu não sei, eu tenho medo, eu tô falando sério. Mas, Odinei, vamos falar a verdade, o Augusto é mais do mesmo. Porque o Augusto, ele mas eu acredito, eu não vou mentir pra vocês. A maioria da torcida do Corinthians, só um segundo, a maioria da torcida do Corinthians, 99%, quando ele ganhou, sim, todo mundo acreditou. É por isso que eu tô falando isso. Mas, ô Michel, é por isso que eu tô falando isso. O Augusto, ele é mais do mesmo. Ele tinha a faca e o queijo na mão quando ele entrou pra livrar o Corinthians aí dessas ratazanas que estão lá há décadas. Ele tinha a faca e o queijo na mão. Ele chegou falando que ia prometer isso, ia prometer aquilo. Olha, você vai ver, daqui uma semana vocês vão ver. Olha, daqui a pouco você vai ver o que eu vou soltar. Olha, eu tenho um documento aqui. O dia da transparência foi uma vergonha. Ele abriu a coletiva para falar o que ele tinha feito e não soube descrever o que era uma consultoria e o que era uma auditoria. No final ele falou que era uma consultoria com efeito de auditoria. Isso não existe, Augusto. Você tinha tudo para varrer essas ratazanas que estão aí dentro. E você não fez. E digo mais, o Corinthians hoje é uma zona tão grande, cara, que se você oferecer o Corinthians pro Oscar Maroni, ele vai falar, não, mas essa daí eu não pego. Essa eu não pego. Mas você mesmo tá falando de mudança, aí chega dia 9 de agosto, Augusto volta. Mudou o quê? Então, eu vou ser sério pra você. Eu sou um dos caras que mais gosta do Augusto. Eu gosto do Augusto. Particularmente eu gosto dele. Mas agora eu também. Agora eu já tô em dúvida se eu quero que ele fica ou sai. Por que eu tô te falando isso daí? Quando saiu o negócio dele da Vadbet agora que ele foi indiciado,
eu vou falar como Claudinei Alexandre Pires. Se eu sou presidente do Corinthians, se eu sou indiciado, a primeira coisa que eu faço, se eu não estou devendo, eu chego para a opinião pública, chego assim, ó, estou renunciando, porque é meu CPF que está em jogo e eu não quero botar o CNPJ do Corinthians. Não quero que vá para a parte polícia. Eu renunciaria. Por quê? Se eu não estou devendo, eu vou lutar pela minha inocência. E depois, eu sendo inocente, pô, eu volto os 10 pés na porta. Você volta gigante. Porque aí você está tirando... uma estratégia. Hã? Não, uma estratégia. Por quê? Eu vou dar 3 passos para trás, certo? Mas não vai fazer isso também. Não, mas estou falando se fosse eu faria isso. Eu faria isso. E se fosse inocente, depois eu dava 1000 passos lá na frente, você voltaria grandão. Até o presidente que tivesse exercício ia sair e falar, pô, o cara tá voltando gigante. Eu faria isso, se eu fosse o Augusto, entendeu? É que é difícil, né, Dinei? Mas também tem que entender, tem que saber se realmente... Dificilmente Augusto Melo vai fazer isso, né? Esses caras que estão ali no Corinthians, os caras é obcecado pelo Corinthians, né? Pelo poder, né? Uma pergunta que fica, por que será, né, pessoal? Que o clube só acumula dívida, né? É complicada a situação do Corinthians, pessoal. Mas não, eu tô abrindo mão do meu cargo, mas eu acho que preservando a imagem do mas do clube, eu como corintiano, eu faria isso. Eu tô falando, não. Mas esses caras, Dinei, de verdade, eu faria isso. Eles todos são vaidosos. Eles só estão no poder, Michel, justamente por vaidade. E só querem. Mas o que você faria? O que você faria? Eu também abriria a mão do cargo, sim. Mas antes também você tem que saber se o CPF dele. Não, mas você sabe que você não tem culpa no cartório. Eu vou provar minha inocência, irmão. Entendeu? O que não pode é ficar o nosso clube toda hora assim, ó. Falando do nosso clube na página policial. Quem é corintiano sabe que tá sofrendo pra caramba com isso. Tô mentindo? É uma vergonha, cara. É uma vergonha. Pra nós é vergonhoso. Mas até agora o Augusto não provou nada sobre isso da Vadibet. O que ele provou? Não, tô te falando, no caso ele tá indiciado, eu daria um passo pra trás, eu deixaria o Corinthians, deixaria o presidente de exercício agora, que tá o Osmar Stable, e ia resolver minhas questões na justiça. Qual é o futuro do Corinthians pra você? Triste, mano. Eu não tô conseguindo ver uma saída pro Corinthians. Não, é isso que eu falei também. Não tô conseguindo ver uma saída. Por mais que eu goste do Augusto, eu não tô vendo e depois se o Augusto sai, se o Augusto fica, ou os outros que vierem depois. Você gostaria que virasse SAF? Agora, antes eu era contra, mas agora eu tô ficando a favor. Eu tinha certeza que o Dinei ia responder isso. Porque isso, na minha opinião, a leitura que eu venho fazendo faz tempo é essa. Hoje, se você fizesse uma pesquisa há 6 meses atrás com o torcedor do Corinthians, você gostaria que virasse SAF? Não. Eu acho que 97% ia falar não. Aí, o que eles fazem? Eles semeiam o terror, a desgraça, a terra arrasada. Tem gente que está lá dentro do Parque São Jorge assim, ó. Ah, isso tem, sem dúvida. Por quê? Porque fala assim, os caras estão se matando. E aí vem o Dinei, vem eu, vem o Mano, vem o torcedor do Corinthians e fala, não tem solução. Vai ter eleição, quem é candidato? Aí tira um, tira outro, volta todos os caras de antes. Pra quê? Hoje, se você fizer uma pesquisa pro torcedor do Corinthians, você quer que vire SAF? Eu não posso falar, mas é uma metáfora. Mas eu acho que hoje esse número já deve estar... Mas você gostaria que virasse SAF hoje? Eu sempre fui contra virar SAF. Mas, cara... Mas hoje. Eu tô na mesma do Dinei. Presta atenção. Você não tem gente competente, você não tem gente qualificada. Quem tá lá não quer o bem do Corinthians. Eu não vejo uma mente brilhante entrando lá, falar, olha, chegou um cara que a gente pode acreditar. Não tem quem acreditar no Corinthians. Não, mas é que tá, Benja, vocês estão analisando aqui o micro, olha, porque numa dessa virar SAF melhora. Gente... Não falei que melhora. Eu falei que eu não tô vendo a alternativa. Então, mas é o pensamento do torcedor. Assim, mas acompanhe o raciocínio. Tem muita gente, Dinei, que tá querendo adoecer ainda mais o paciente. Isso daí é fato, porque isso é estratégia para muita gente dentro de clube quando quer virar realmente SAF. Se hoje acontece, por exemplo, de virar SAF, cara, vocês podem ter certeza absoluta. O cara mais próximo de pegar esse projeto aí é o Kia. E vindo o Kia, você acha que tá quem junto com ele? E se ele não for o cara direto, o cabeça, o testa de ferro, Dinei, ele tá por trás, gente. Ele tá por trás. Então, muitas vezes, quando as pessoas falam, tem que virar SAF, tem gente dentro do Corinthians que é adepta dessa ideia, sim. Tem gente dentro do Corinthians que é adepta dessa ideia. E se virar, já tem cartas marcadas ali, já tem gente ali esperando pra pegar esse projeto. E aí o Corinthians vai ter um dono de fato. Gente, porque numa dessa voltando, numa dessa o Kia, quem é o braço direito do Kia? Ali tá escrito que eu sou a favor, né? Eu estou em dúvida, não vou mentir para vocês não, viu? Mas para mim,
não é porque eu trabalho na Flamengo TV, aí vão falar, pô, o cara tá sendo clubista. Para mim, o time brasileiro que tem condição de fazer a melhor campanha no Mundial de Clubes é o Flamengo. Simplesmente por quê? Porque o Flamengo é o time mais forte, é o melhor elenco, é o que tem mais possibilidades. E é o que vem fazendo a melhor temporada até agora. Embora tenha sofrido aí algumas críticas recentes e tal, por causa de alguns jogos que não foram como esperado na Libertadores da América, o Flamengo está fazendo uma temporada excelente. É o melhor time do Brasil. Ele tem a melhor defesa, ele tem o melhor ataque, ele é líder do Campeonato Brasileiro, ele se classificou em segundo no seu grupo na Libertadores da América, aí é que saiu um pouco do roteiro projetado e está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. E o Flamengo já ganhou títulos esse ano. Ganhou o Campeonato Carioca, ganhou a Supercopa do Brasil, ou seja, é um time que está num embalo vencedor. O Palmeiras está no momento que ele subiu, ele cresceu, ele se encontrou, teve alguns resultados ruins recentemente, perdeu para Cruzeiro, perdeu para Flamengo, jogando dentro de casa, mas é uma equipe, como sempre, muito competitiva e muito forte. Mas entre os dois, eu acredito que o Flamengo é um time que tem mais recursos para ir mais longe. E, sinceramente, se um time brasileiro conseguir chegar às quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, eu reputo que será uma campanha extraordinária e histórica. A partir daí, tudo pode acontecer. Quando entra no mata-mata, eliminatórias, tudo pode rolar, é futebol. Mas, se um brasileiro avançar para as quartas de final, torço até para que 2, 3 cheguem lá, será algo realmente a ser destacado. E eu acho que o Flamengo é o que tem mais possibilidade de atingir essa meta histórica, avançar para as quartas de final. Mas aí tem um detalhe, o Flamengo tem um duelo com o Chelsea, que é um adversário mais difícil para ele do que o Porto será para o Palmeiras, além do Inter Miami, time que tem o Messi e tal, mas não é uma equipe tão competitiva assim, o Al Ahly do Egito. O Flamengo está num grupo mais difícil que o do Palmeiras. Tem o Chelsea, tem o Los Angeles FC, né? E tem o Esperance Clube da Tunísia. Mas o Flamengo brigará com o Chelsea pelo primeiro lugar e acho que o Flamengo tem condições de encarar e disputar essa condição de primeiro lugar. Passando em primeiro, o Flamengo provavelmente pegará o Benfica. E aí, sinceramente, tem muito jogo, tem boa chance. Se ficar em segundo, provavelmente pegará o Bayern de Munique. Aí a missão já é bem mais complicada. Porém, eu repito, o Flamengo tem um grande elenco, tem um grande time que estará motivadíssimo, todos querem participar dessa competição, fazer história, e aí tudo pode acontecer. Então, para mim, dos brasileiros, o Flamengo é o que tem a melhor chance de fazer uma campanha destacada neste Mundial de Clubes. E eu continuo sonhando aqui, sonhando em ver o Flamengo campeão do mundo. Sonhar não custa nada, não paga imposto, não tem taxa, então eu vou sonhando. Mas acho que o Mengão pode ser o melhor brasileiro da Copa do Mundo de Clubes. Concorda comigo? Deixe a sua opinião neste vídeo. Muito obrigado pela audiência. Nação, João Guilherme representou aí legal o Flamengo, né? Falou a realidade, né? Para mim também eu concordo plenamente com o que ele diz aí, né? Se tem um time no futebol brasileiro que pode ir longe nesse Mundial de Clubes, para mim é o Flamengo, né? Apesar que, por exemplo, quais são os dois principais clubes que a mídia tá sempre dizendo que pode ir mais longe, né? Flamengo e Palmeiras, né? Qual é o grupo mais difícil de Flamengo e Palmeiras, pessoal? Sem sombra de dúvida, 10 mil vezes o grupo do Flamengo é mais difícil, né? O grupo do Palmeiras tem um Porto, que é um Porto só muito fraco. Inclusive fez amistosos aí, perdeu para time da Lituânia. Não vem num bom momento, trocou de treinador. Acho que é um argentino o treinador lá. E não vive um bom momento. Uma situação complicada, né? Eu tô citando o mais forte, né? Que é o Porto, né? Já ao lado do Flamengo, o mais forte é quem? O Chelsea. Campeão recentemente, vocês viram aí em cima do Betis, né? Aplicando uma goleada aí 4-1, né?
Então, sem sombra de dúvida, é um time que merece todo o respeito do mundo. Futebol da Inglaterra. O Porto é futebol da onde? Portugal. Futebol totalmente diferente, né? Então, sem sombra de dúvida, o Flamengo tem um adversário mais complicado, né? Mas tudo depende desse primeiro jogo, pessoal. O Flamengo fazer um bom jogo para já ir confiante contra o Chelsea, né? Não será um jogo fácil contra o Chelsea, a gente sabe disso, mas eu acho que o Flamengo tem condições de vencer. Fazer como o João Guilherme, né? Não custa nada sonhar, né? É difícil ganhar o Mundial de Clubes? Para mim é quase impossível, pessoal. Eu sou muito, mas muito realista, né? Para mim é quase impossível, né? Naquele formato antigo que já é complicado você vencer um europeu, você imagina aí ter que enfrentar. Geralmente tem clube que, por exemplo, o Flamengo, né? O Flamengo na primeira fase só vai pegar um europeu, né? Aí já pode pegar nas quartas. Nas quartas não, nas oitavas, nas quartas, na semi e na final. Pode ser 6 europeus se enfrentando, né? Então, sem sombra de dúvida, é uma competição onde vai elevar o grau de dificuldade bastante. Eu acho que o Flamengo tem que fazer como eu sempre digo aqui nos meus vídeos. Não passar vergonha, porque eu acho que tem muito brasileiro aí que vai passar vergonha. A gente também não se sabe se o futebol brasileiro vai representar como a seleção representa, né? Que a seleção tem sido um fiasco. Ninguém sabe como é que os clubes europeus estão dispostos nessa competição, se eles vêm à vera, ou se estão de férias, vêm apenas para se divertir. Tem que ver tudo isso, né? Tudo isso tem que ser colocado numa balança. Mas, para mim, o Flamengo é favorito. A passada de fase, né? E mais longe do que esses outros clubes. Sobre a situação do Corinthians, eu acho que Dinei, Mano e Beija falou aí coisas que às vezes o torcedor sabe, mas não quer escutar. Primeiro, SAF não quer dizer que o time vai sair do buraco. Outra verdade, quando Augusto Melo assumiu o Corinthians, todo mundo sabia que era o mesmo do mesmo. A partir do momento que ele pegou o microfone no primeiro discurso, é um clube que está numa situação, devendo 3 bilhões, situação financeira pior do futebol brasileiro. Ele chega e já promete jogador, vai no mercado, traz vários jogadores, isso aí já disse quem era ele, né? E a situação é complicada, eu acho que a SAF não vai resolver. Se vier uma SAF só vai piorar, porque vai cortar gasto, o time vai ficar ali na segunda divisão, torcida invadindo CT, a gente sabe como é que funciona, né? A situação, Mano falou aí uma coisa muito certa, né? Ele se preocupa e não vê uma luz no fim do túnel. É preocupante a situação do Corinthians. Os paulistas às vezes querem comparar Corinthians com Flamengo. Hoje, pessoal, hoje não tem como botar numa balança Flamengo e Corinthians, né? Que são as duas maiores torcidas no Brasil. Não tem como sequer comparar. Isso aí é um fato concreto, né? Então é isso, pessoal. Deixa sua opinião aqui também nos comentários, né? Se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.